Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o sal. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem não pode agradar ao Senhor, não pode agradar. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. O poder de Deus é fogo para queimar. O poder de Deus, fogo para queimar. Se você entra neste fogo, meu irmão, se você entra neste fogo, você vai abalar o mundo, vai. Cante, meus irmãos, bem alegre. Vai abalar o mundo, vai, quando Jesus voltar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando a igreja. Vai abalar o mundo, vai, quando Jesus voltar. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar. Se você entra neste fogo, você vai. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai. Amém, Jesus. Palmas para Jesus, bate palmas e dá glória a Deus. Aleluia. Com alegria, meus irmãos. Hoje é o 19º dia da campanha. Quem está fazendo a campanha? Quem está fazendo a campanha? A bênção de Deus é certa em nossa vida, irmãos. As portas se abrem, a união na família, a paz, a alegria em nossos corações, e a bênção de Deus é derramada. Amém? Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem está se preparando para a salvação aí? Glória a Deus. Quem está se preparando para a salvação em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Só Deus, né, meus irmãos? Não é fácil, né? Não é fácil. Precisamos, meus irmãos, buscar a Deus com sinceridade. Precisamos voltar a Deus em espírito e em verdade.
para que possamos ser, meus irmãos, chamados por Deus naquele dia, porque aquele dia, meus irmãos, será um dia de muita angústia para aqueles que ficarem na terra. Será um dia de muita angústia, será um desespero tão grande, será um desespero tão perturbador, que pessoas, meus irmãos, vão tentar tirar sua vida, mas não vai ter morte mais. A morte vai ser tirada, meus irmãos. Ali, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que o anticristo, ele vai, meus irmãos, fazer um acordo de 7 anos. Ele vai fazer um acordo, meus irmãos, de 7 anos. E nós sabemos, meus irmãos, que vai haver somente um presidente mundial, global. Aleluia. Somente, meus irmãos, um presidente mundial global. E vai ser o anticristo. E muitos vão acreditar nele. Porque, meus irmãos, ele vai fazer, meus irmãos, tanta coisa, tantas coisas. Vai parar guerras. Aleluia. Vai parar guerras, meus irmãos. Vai haver paz, mas durante 3 anos e meio só. Ele vai fazer um contrato de 7 anos, mas com 3 anos e meio ele quebra o contrato. E ali vem, meus irmãos, ali vem o desespero, ali vem, meus irmãos, a derrota daqueles que não viveram em espírito e verdade diante do Senhor. A tribulação, ali, meus irmãos, vai acontecer coisas terríveis, até mesmo, meus irmãos, pai matando filho, filho matando pais, porque eles não vão aceitar, meus irmãos, o cristianismo vai ser totalmente retirado. Eles vão guerrear contra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Igual, né? Ele sobe e abaixa sozinho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aquele que faz parte da primeira ressurreição, este alcançará a misericórdia de Deus. Porque não vão, meus irmãos, passar pela segunda morte, que é a morte, meus irmãos, do Espírito, lançada no lago de fogo. Porque após tudo isso acontecer, a palavra de Deus diz que vai haver o juízo final. Os irmãos sabem já do juízo final, eu tenho pregado bastante aqui para os irmãos sobre o juízo final, e todos, meus irmãos, vão estar ali. Todos vão estar ali para ser julgado, cada um segundo as suas obras. E serão, meus irmãos, aqueles que não viveram em espírito e em verdade diante do Senhor, com coração puro, reto diante do Senhor, será lançado dentro da fornalha de fogo ardente, juntamente com o anticristo, com o diabo, com a serpente, com Satanás. Será lançado ali, meus irmãos, porque é o último acerto que nós estamos agora, que nós vamos viver agora, meus irmãos, é o último acerto. Nunca mais terá, meus irmãos, nunca mais terá outro acerto. É o último acerto. Então, por isso que eu prego para os irmãos, eu insisto para os irmãos, que nós não podemos viver na vaidade, não podemos aceitar a vaidade em nossa vida, porque se nós aceitarmos, meus irmãos, iremos perder a salvação. E eu sei, meus irmãos, que muitos, milhões de pastores, teólogos, eles pregam, meus irmãos, que você pode viver na vaidade, que você pode cortar o seu cabelo, pintar suas unhas, pintar seus olhos, porque ele não quer perder o seu dinheiro, o seu dízimo, não quer perder as suas ofertas. Quanto mais eles têm, mais quer, meus irmãos, e eles buscam a riqueza no mundo. Agora, para onde que eles vão levar, que eu não sei, porque na hora que for chamado, vai ter, meus irmãos, que comparecer diante de Deus. Ninguém ficará nessa terra. Malaquias foi claro em suas palavras: eis que o último dia vem ardendo como forno, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Tem lugares aí, meus irmãos, que estão
A caloria está matando pessoas. Tem pessoas morrendo por causa do calor. Hoje, meus irmãos, se você coloca no meio do dia, se você pegar um ovo, meus irmãos, quebrar no asfalto, ele vai, meus irmãos, fritar ali. Está entendendo? Vai fritar. Muito quente, muito quente. E Malaquias foi claro. E o Senhor Deus, meus irmãos, prometeu que nunca mais haveria um dilúvio sobre a terra. Nunca mais. A aliança foi colocada, aquele arco-íris que você vê quando chove, quando vai chover, você vê aquele arco-íris, ele é uma aliança, Deus dizendo: fica tranquilo, vai chover, pode chover bastante, mas não vai haver outro dilúvio sobre a terra. Não vai, meus irmãos. Então agora, nos últimos dias que estamos vivendo, precisamos buscar de Deus, de corpo, alma e espírito. Não podemos, meus irmãos, enganar a nós mesmos. Precisamos viver diante do Senhor. Se os irmãos não buscarem a Deus em espírito e em verdade, os irmãos não vão conseguir vencer, meus irmãos. Vai vir coisas aí ainda, meus irmãos, que muitos não vão suportar. Imagina, se a pessoa não está suportando, não suporta uma doutrina, não suporta ficar, meus irmãos, sem uma pintura nas unhas, não suporta ficar sem uma roupa transparente, sem uma roupa, meus irmãos, que não é adequada diante de Deus para o crente, se não aguenta ficar, meus irmãos, sem um joguinho nos celulares, imagina, meus irmãos, na hora que chegar a hora que eles dizerem: olha, ou você nega Jesus, ou você vai morrer na espada agora. E agora? Como que vai aguentar? Fala para mim. Eu vejo esses irmãos aí, meus irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, presta atenção. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu vejo esses homens aí, meus irmãos, esses pastores, pregadores, eles têm a ciência, eles têm estudo. E eu vejo, meus irmãos, que eles debatem com a gente assim até no fio da espada. Eles confirmam, meus irmãos, que não é pecado a vaidade. Eles confirmam que Deus é bom, que Deus não vai lançar o ser humano no inferno por causa de uma vaidade, por causa de um joguinho no celular. Mas eu digo que vai, meus irmãos, vai. Porque senão Jesus morreu em vão na cruz do Calvário. Se ele não usar de justiça, Jesus morreu em vão na cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos revela que hoje o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Mas naquele dia, quando você fechar o olho aqui e partir para a eternidade, ele vai ser seu juiz. E a palavra de Deus diz que ele vai julgar com vara de ferro. O que quer dizer julgar com vara de ferro? Quer dizer, meus irmãos, que não vai passar nada. E não pode passar, meus irmãos, presta atenção, irmãos internautas, entenda esta palavra. Não pode passar nada para os céus, nada. Lá não vai entrar nada que contamina, lá não vai entrar nada, porque ali, meus irmãos, eu creio que o detector daquele dia ali vai ser o Espírito Santo, que te acompanhou por todos os lugares que você andou, aonde você pisou os seus pés, ali estava o Senhor anotando tudo que você estava fazendo. Então, meus irmãos, ali não vai passar nada que venha contaminar os céus, porque sabemos, meus irmãos, que já aconteceu uma vez. Satanás se orgulhou, se exaltou, porque era, meus irmãos, o anjo que mais brilhava no céu na época, e ele se exaltou e quis, meus irmãos, colocar o trono acima das estrelas e ser, meus irmãos, semelhante a Deus. Olha que mistério tão grande. Satanás roubou de Deus as pedras afogueadas para levar para o seu futuro trono que ele ia fazer acima das estrelas de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele diz, meus irmãos, dessa maneira: e ali eu serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Está entendendo, meus irmãos? Mas quando ele disse isso, Deus deu a ordem, meus irmãos, a Miguel,
E Miguel desceu com a espada e feriu, meus irmãos, feriu a Satanás e a terça parte do anjo. O demônio é astuto, meus irmãos. Os irmãos precisavam ler a Bíblia, ler mais a Bíblia, para descobrir o tanto que Satanás é astuto. Veja, meus irmãos, que ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Ele enganou a terça parte dos anjos, meus irmãos, que estava, meus irmãos, no paraíso de Deus. Ele não vai enganar o ser humano. Então, meus irmãos, aqui na terra, eu digo, meus irmãos, para todo ouvido, por mais grande que ele seja, não tem bom, não tem bom. Bom é Deus. Não tem melhor aqui na terra. O bom e o melhor é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém? Que é invencível, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos buscar de Deus, buscar, meus irmãos, a santificação, buscar, meus irmãos, santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e guardar a sua palavra dentro do nosso coração. Se você ler a Bíblia, você vai ver quantos meus irmãos que desistiram, quantos meus irmãos que desistiram do caminho do Senhor, quantos que desistiram, mas quantos que estão lá aguardando o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Que Deus ajude a cada um das minhas irmãs, dos meus irmãos internautas, que Deus ajude a cada um a estar, meus irmãos, apercebido no dia do arrebatamento da igreja. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, arrodeado pelos seus anjos, e vai dar a ordem a eles, para que eles, meus irmãos, desçam e recolham os salvos. Mas para subir para o céu, meus irmãos, naquele dia, tem que ter o Espírito Santo. E é que muitos não têm, meus irmãos. É disso que eu estou falando. A maioria, meus irmãos, pula, salta, prega, ora, fala, opera sinais, faz até fogo descer do céu, mas não tem o Espírito Santo. Então não sobe naquele dia. O Espírito Santo, aleluia, ele é, meus irmãos, o selo da promessa em nossa vida. Oh, glória a Deus! É o selo da promessa. A nossa carne é um templo do Espírito Santo, e ele será o selo da promessa, meus irmãos, em nossa vida. Na hora que os anjos for descer, meus irmãos, para recolher no dia do arrebatamento, você precisa ter o Espírito Santo, porque ali, meus irmãos, eles vão conhecer os que são salvos, aqueles que têm o Espírito Santo. Aí eu pergunto para os irmãos: e esses pastores, meus irmãos, dessas igrejas tão grandes, igrejas com 3.000, 5.000 membros dentro dela, que desce, meus irmãos, dos seus altares e vai, meus irmãos, lá para a casa da segunda namorada, que desce dos seus altares, vai lá para a frente das 72 malditas televisão. Estão entendendo, meus irmãos? Como que vai ser? Pastores e meus irmãos que estão comprando apartamento na beira de praia. Para que ele quer apartamento na beira de uma praia, meus irmãos? Ele não é crente? Ele não é salvo em Cristo Jesus? Então é mentira, é engano. Está atrás do dinheiro, da prata, do ouro. Foram enganados por Satanás. Por isso nós temos que orar aqui. Eu insisto com os irmãos, e faça as campanhas de oração. Orai, meus irmãos, temos que orar a Deus, para que Deus venha iluminar a nossa mente. Nós temos, meus irmãos, nós temos em nossa mente um lugar chamado intelecto, e esse intelecto, meus irmãos, não pode entrar nada das coisas do mundo nele, não. Tem que vir de Deus. Temos que pedir: Senhor, que as tuas mãos se estendem em minha vida, e que eu venha receber somente as coisas dos céus no meu intelecto, para que eu venha, meus irmãos, aprender como que eu faço para dominar a minha carne, para naquele dia subir para a mansão celestial. Porque sabemos que vai ser desespero, irmãos, desespero.
Quando o esposo, meus irmãos, olhar do lado da sua cama e não ver a esposa, porque ela desapareceu, aleluia, ele vai começar um desespero mais terrível. É uma angústia tão terrível, meus irmãos, tão desesperadora, que tem pessoas que vão tentar se matar, mas diz a Bíblia que naquele dia a morte vai fugir, não morrerá mais, meus irmãos, aleluia, mas terão que sofrer, meus irmãos, os restantes dos anos que ainda vai estar, meus irmãos, na terra, terão que sofrer as angústias, as perseguições. Será momentos terríveis. Alguns tempos atrás agora, pegaram, meus irmãos, um pastor num país aí e mataram o pastor, mas deram oportunidade para ele: olha, se você negar o Senhor Jesus e aceitar o islamismo, nós vamos deixar você viver, mas ao contrário disso você vai morrer. E ele, meus irmãos, preferiu ficar com Jesus, mas foi morto, meus irmãos, mas foi salvo para a glória do Senhor, amém? Então, meus irmãos, será o momento mais terrível depois do arrebatamento da igreja. Não queira estar aqui, não queira ficar aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, porque diz a palavra de Deus que estará dois, meus irmãos, moendo no moinho, estará duas moendo no moinho, uma será levada, a outra vai ser deixada. Por que as duas vão estar no moinho? Porque as duas eram crentes, as duas eram pentecostal, meus irmãos, mas uma, meus irmãos, vivia em espírito e em verdade diante de Deus, e a outra vivia na mentira, vivia no engano, não temia Deus, chegava na sua casa, vestia aquela roupa escandalosa e ficava ali, meus irmãos, nos seus afazeres. Mas a outra, meus irmãos, que temia Deus, ela vivia comportadamente. Então nós temos que aprender isso de Deus. Se você aceitou Jesus como Salvador, você precisa abandonar aquilo que você fazia antes, não pode fazer mais. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasceu de novo, meus irmãos, nasceu de novo. Então não podemos misturar com as coisas do mundo, temos que ser diferente do mundo. Foi isso que Jesus ensinou aos apóstolos, mas uma grande maioria hoje, meus irmãos, eles não querem obedecer estas regras. Eles estão, meus irmãos, com a mente, com o coração atrás da prata, do ouro, da riqueza desta terra, aonde, meus irmãos, tudo vai ficar. Eu já falei para os irmãos, já preguei sobre isso. Tudo neste mundo é ilusão, tudo, meus irmãos, passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, amém? Que Deus ajude a cada um em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Provérbios capítulo, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Provérbio 3, versículo 33. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, você que tem a Bíblia, você que não tem, adquira. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém
A morada do justo Ele abençoa. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. Aleluia. Pode assentar, bater palma, dar glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura, santa e verdadeira. Ela é como, meus irmãos, uma espada de 2 gumes que corta, meus irmãos, dos 2 lados. Ela tem um poder extraordinário. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem poder de cortar a carne do ser humano e atingir, meus irmãos, os nervos, os ossos, as medulas e penetrar o coração do homem e da mulher. É um poder, meus irmãos, extraordinário. Precisamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Eu vejo, meus irmãos, que uma grande maioria, qualquer coisinha, meus irmãos, corre lá na casa do irmão Antônio, do José, corre lá na casa da irmã Maria, para que ela venha profetizar sobre aquilo que está acontecendo com ele e com ela. Não precisa mais disso, meus irmãos. Temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. Ela é, meus irmãos, a revelação. Ela é, meus irmãos, a exortação. Ela é a profecia para a nossa vida. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem, meus irmãos, atingido o coração do homem e da mulher. Quando nós pregamos, meus irmãos, que há muitos milhares de homens e mulheres que estão na vaidade e no pecado, vivendo dentro da igreja, nós precisamos lembrar os irmãos que não estamos generalizando, porque não é todos, meus irmãos, não. Ainda há, meus irmãos, remanescente na terra. Ainda há homens, ainda há mulheres que guardam a palavra de Deus dentro do seu coração. Aleluia. Ainda há, meus irmãos, homens e mulheres que levantam pela madrugada para orar em favor dos seus filhos, que levantam pela madrugada, meus irmãos, para orar em favor do seu esposo, em favor do seu vizinho, dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos. Precisamos orar um pelos outros. Por isso, meus irmãos, Deus tem colocado em meu coração para levantar esta campanha de 21 domingos, a unção de Deus na família. Aleluia, glórias a Deus. A unção de Deus na família, Satanás não vai resistir, meus irmãos. O demônio da contenda, das brigas, das dissensões, que tem colocado o esposo contra a esposa contra o esposo, o filho contra o pai contra o filho, ali, meus irmãos, vai ser caído por terra, porque nós estamos em oração. A oração é a chave da vitória. Quer receber bênção? Não precisa ir lá na casa do José, do Antônio, não. Busque, meus irmãos, na oração. Vem orar comigo nessa campanha. Venha clamar a Deus nessa campanha, que Deus, meus irmãos, vai falar com você. Aleluia. A Bíblia Sagrada é a profecia de Deus para com o homem. Se você precisa, meus irmãos, que Deus fale contigo, leia a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque haveis ter nela a vida eterna. Muitos, meus irmãos, estão na condenação hoje. Muitos estão, meus irmãos, hoje na condenação, porque não deram ouvido à palavra de Deus, não quiseram entender a verdade da palavra do Senhor em seu coração, porque Deus não vai invadir, meus irmãos, não. A palavra de Deus diz que o Senhor bate na porta. Se você abrir o seu coração, Ele entra dentro, e ali, meus irmãos, ceará contigo e você ceará com Ele. Ele não vai invadir você, meus irmãos, não. Você precisa abrir o teu coração e se entregar a Ele, você mesmo, de corpo, alma e espírito. Amém? E Deus, meus irmãos, está lutando para que isso aconteça na tua vida. Deus está, meus irmãos, lutando desde a fundação do mundo. Deus luta, meus irmãos, para que você se converta a Ele, para
que abandonaram o mundo do pecado. Este mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Assim diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui, meus irmãos, no Paraná, em Londrina. Mas se você sair por aí, São Paulo, Rio de Janeiro, você vê tanta atrocidade e você desanima. É terrível, meus irmãos, é terrível. É algo, meus irmãos, muito terrível. E nós precisamos orar a Deus. A palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus, meus irmãos, quando Ele estava pregando no meio da multidão, Ele parava, meus irmãos, ali de pregar e subia o monte para orar em favor deles, porque sabia que a oração era a chave da vitória. Aleluia! Um dia, meus irmãos, os apóstolos foram expulsar o demônio, não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram, meus irmãos. Aí voltaram até Jesus e disse: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que aquele demônio não saiu daquele jovem? Aí Jesus disse para eles: porque tem casta de demônio que só sai através da oração e do jejum. Aleluia! Então precisamos orar e jejuar, meus irmãos. Precisamos orar e jejuar. Irmãos, em 2005 eu pregava, meus irmãos, toda segunda à tarde, era doutrina, e pregava na quarta à tarde, e também à quarta à noite e sexta à tarde, 3 vezes por semana. Irmãos, o que é de pessoas que caíam endemoniadas, pessoas, meus irmãos, que caíam possessas de demônios, era levantar a mão e começar a orar, as pessoas caíam endemoniadas. Quantos e quantos Deus libertou naqueles dias? Foi um ano direto, meus irmãos, constante, pregando ali. Dava, meus irmãos, faixa de 180, 200 pessoas, a maioria católica, pessoas que necessitavam de bênção, de vitória. Mas hoje, meus irmãos, hoje eu não estou pregando mais para católico, não. Hoje eu estou pregando para crente, meus irmãos. É os crentes que estão precisando de acordar, meus irmãos, para a vida. É os crentes que estão precisando, meus irmãos, de uma reconciliação com Deus. A maioria dos crentes estão desviados, meus irmãos. Se você olha na rua por aí, você sai na rua por aí, você vê, meus irmãos, crentes de tudo quanto é jeito, pintada, rebocada de roupas, meus irmãos, que não são adequadas para crente, e sobe nos altares, meus irmãos. Esse é o problema. Sobe nos altares, aí quando termina o culto, ela vai pôr a mão na tua cabeça, vai orar por você, cheia de maldição. Precisamos, meus irmãos, abandonar o pecado, a vaidade. Precisamos dominar a carne. É o domínio da carne. Eles não conseguem dominar a carne. Aí debate, meus irmãos, contra aqueles que pregam a verdade. Amém? Precisamos, meus irmãos, voltar para Cristo em espírito e em verdade, como manda a palavra do Senhor, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Em tudo, meus irmãos, em tudo. Não é só não matar, não roubar, não é só não divorciar, não é só isso, não. Em tudo temos que viver diante de Deus, com o coração voltado para Ele, preparado, meus irmãos. Aleluia! Ali, meus irmãos, na sua casa, ali no seu trabalho, onde você estiver, você tem que estar preparado, aguardando a volta de Cristo. Você não sabe a hora que Ele vai vir, não sabe, ninguém sabe a hora que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Por isso precisamos estar, meus irmãos, apercebidos, como diz a palavra do Senhor. As 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram imprudentes. Não estava, meus irmãos, preparada. Deixou acabar o azeite, deixou apagar, meus irmãos, a lamparina. A lamparina, meus irmãos, acesa, é o Espírito Santo em nossa vida. Quando você sair pela rua, as pessoas têm que olhar em você e ver que você é crente. Mas hoje está difícil, meus irmãos.
Você vê a pessoa, diz que é crente, mas você vai ver uma mundana, é um mundano, é uma vida miserável, buscando, meus irmãos, até mesmo as riquezas, meus irmãos, nos jogos de loterias. Tem irmãos que estão jogando, meus irmãos, estão arriscando a sorte, diz eles. É assim, meus irmãos. Agora me diga, se Jesus está às portas, meus irmãos, para nos arrebatar, para nos levar para os céus, por que nós temos de estar atrás, meus irmãos, de tanta coisa neste mundo como esse povo está? Então sabemos que são, meus irmãos, não são crentes, não são, meus irmãos, salvos. São chamados? São, mas não são escolhidos. E é isso que Deus está dizendo nesta noite, que nós precisamos ser chamados e escolhidos por Deus para ir morar nos céus. Porque não adianta nós estarmos aqui todo dia, meus irmãos, pregando, orando, e naquele dia ser condenado com o mundo. Não, meus irmãos, precisamos estar aqui com o coração voltado para Deus, numa só fé, num só amor, numa só esperança viva, que a qualquer momento Jesus vai descer e vai nos arrebatar para a mansão celestial. E o prazer de estar ali, meus irmãos, será muito glorioso. Oh, glória a Deus! Em 1994, ali, meus irmãos, no Parque Ouro Branco, moravam meus irmãos numa casinha bem simplinha, lá no fundo. E ali, meus irmãos, eu estava ali uma noite, eu tive um sonho, que para mim foi uma visão de Deus, uma revelação, porque foi muito verdadeiro aquilo. Eu senti, meus irmãos, uma realidade muito grande. Eu estava, meus irmãos, na sala da minha casa, conversando com a minha irmã falecida. Ela não era crente ainda na época, né? E eu ali conversando com ela, meus irmãos. De repente, eu não estava conversando nada da igreja, estava conversando alguma coisa aqui mesmo da terra. E de repente, meus irmãos, eu senti que eu comecei a flutuar. Aleluia! Comecei, meus irmãos, a flutuar. E comecei a subir. Oh, glória a Deus, chegou a hora, glória a Deus, glória a Deus. E fui subindo, meus irmãos, atravessando o telhado da minha casa. Aleluia! Que momento glorioso, irmãos. Será o momento mais glorioso. Será o momento mais glorioso, o dia do arrebatamento da igreja, para aqueles que estão preparados, convictos, na esperança viva de alcançar a misericórdia de Deus naquele dia. Amém? Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: mas aos retos trata com intimidade. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que com os retos Deus trata com intimidade. Amém? Precisamos ter intimidade com Deus, meus irmãos. Eu sei que hoje não é fácil. Estamos vivendo uma nova geração, uma nova era. E eu sei, meus irmãos, que muitas coisas têm, meus irmãos, impedido. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Causa, meus irmãos, separação entre o homem e Deus. Então por isso nós devemos jejuar, orar, para que nós não venhamos pecar contra Deus e viver em vigilância. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aqui diz, meus irmãos, mas aos retos ele trata com intimidade. Aleluia. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Você vê que promessa de Deus? Promessa de Deus, meus irmãos. Eu lembro, meus irmãos, que um dia eu morava em São Paulo, na casa da minha irmã, da Rose, e ela saiu, meus irmãos, o esposo, os filhos, e eu fiquei ali. Eu estava, meus irmãos, com uma febre muito alta, com a garganta, meus irmãos, inflamada, febre alta, e era um sábado, e no sábado, meus irmãos, tinha vigília na minha igreja.
E eu não faltava vigília. Meu Deus do céu, faltava uma vigília. Era uma época, meus irmãos, que a gente buscava mesmo a unção de Deus. E era uma igreja muito abençoada, doutrinada. E ali, meus irmãos, eu deitado ali, sozinho, eu fiquei meditando: Deus, eu queria ir na igreja, Pai. Como que eu vou levantar para ir na igreja com essa febre? Mas ali comecei a meditar. Eu falei: meu Deus, mas quando tem visita para fazer, o pastor, meus irmãos, na época que era da Assembleia de Deus, de Madureira, no Jardim São Francisco, em São Paulo, ele me chamava eu para ir com ele. E quando chegava lá, meus irmãos, ele lia um versículo da Bíblia e mandava eu orar para as pessoas. Mas eu não era nem obreiro ainda, era membro da igreja. E ali, meus irmãos, eu lembro que nesse dia de sábado, eu estava ali, eu falei: Deus, mas se a gente ora para os outros e Deus cura, por que não vai curar eu também? Aí coloquei a mão na minha garganta e repreendi a enfermidade, repreendi a febre. E ali, meus irmãos, eu pulei da cama, tomei um banho, se troquei e fui para a igreja. Sumiu, meus irmãos, desapareceu. Aleluia. Então, meus irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Deus tem intimidade com aqueles que são retos diante dele. Eu vivia, meus irmãos, na época em retidão, e vivemos até hoje em retidão diante do Senhor, guardando a sua palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus está revelando, meus irmãos, aleluia. Porém, a morada do justo, ele abençoa. Se você for justo dentro da sua casa, se você for justo na rua, no seu trabalho, lá no mercado, lá nas suas viagens, na igreja onde você congrega, se você for justo, for sincero, é o que Deus está dizendo aqui. Ele vai abençoar a tua casa, vai abençoar o teu lar. Mas se ele vê, meus irmãos, que você permanece nas vaidades e no pecado, aí você não está sendo justo. Não está, meus irmãos. E é o que muitos estão se enganando a si mesmos nos dias de hoje. Muitos estão achando, meus irmãos, que a bondade de Deus vai levar ele para o céu de qualquer maneira, e não vai. É o último acerto, meus irmãos. É o último acerto. Nunca mais Jesus vai descer do céu, meus irmãos, para ser morto numa cruz, para salvar ser humano. Não. Nunca mais, meus irmãos. Nunca mais. Ali não vai haver tristeza, não vai haver dores, nem choro, nem lágrimas, porque diz o Senhor que naquele dia Ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima será enxugada dos nossos olhos, e ali viveremos para todo sempre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Céu é eternidade, irmãos. Quando eu falo de ir para os céus, eu estou falando de algo eterno. Não é que você vai viver lá 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos e depois vai ser tirado fora. Não. Depois que você colocar os seus pés para dentro do céu do nosso Deus, nunca mais sairá de lá. Você vai viver ali a paz, a alegria, o gozo eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Deus. Será o maior prazer, meus irmãos. Nosso corpo vai ser imortal, nunca mais morreremos, nunca mais enfermidade alguma vai nos alcançar. O que nós temos hoje, a enfermidade que tem hoje vai ficar tudo aqui. A cegueira, a mudez, a surdez, o paralítico, vai ficar tudo aqui, meus irmãos, são doenças. Quando você for arrebatado para os céus, você vai entrar lá, meus irmãos, puro, transformado, e são e salvo, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe irmãos internautas. Deus abençoe irmão Rony. Deus te guarda, Deus te livra. Dá a paz no seu lar, na sua casa, na sua família. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não perca, meus irmãos, domingo que vem vai ser, meus irmãos, o 20º dia da campanha.
É o último dia da campanha. Hoje é o penúltimo, né? Domingo que vem vai ser o 20º dia da campanha. Para nós, meus irmãos. Não entendi? Sim, hoje é o 19º dia. Domingo que vem vai ser o 20º dia da campanha. Amém? É domingo que vem. Amém. Amém. Hoje é o 19º dia da campanha. Domingo que vem é o 20º dia. Aí no outro domingo será o 21º dia, o último dia, 21 dias. Amém? Vamos orar a Deus, meus irmãos? Vamos orar a Deus? Abra o teu coração para Deus, peça a unção de Deus na tua família, no teu lar, que Deus tem, meus irmãos, para dar a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Levante as mãos para o céu. Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, vem, Senhor, nesta hora, meu Pai, ó meu Deus, trazer a unção, vem derramar a unção divina do lar dos meus irmãos, do lar das minhas irmãs nesta hora, que a tua bênção, que a tua vitória, Senhor, chegue, meu Pai, neste lar, ó meu Deus poderoso. Entra, Senhor, com a unção divina dentro do meu lar, da minha casa, da minha família, na família das minhas irmãs, na família do Rony, meu Pai. Ó meu Deus, que a tua unção divina chegue na casa de cada um, levando a paz, a saúde, a alegria do Espírito Santo, o livramento, a união do casal, dos filhos, pai com filho, filho com pai, que a união, a paz, a alegria, Senhor, venha reinar em cada coração, em cada vida. Eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Fique na paz do Senhor Jesus.